Oi, pessoal, Tânia aqui. Tô trazendo para vocês mais um áudio dos Abraham Hicks. Um dia desses eu estava conversando com uma pessoa que está tendo dificuldade com o filho e eu estava lembrando o quanto os Abraham me ajudaram. Se teve uma área da minha vida em que eu apliquei muitos ensinamentos dos Abraham foi na relação com os meus filhos. E o resultado foi simplesmente espetacular. Eles não me dão um pingo de trabalho e a coisa flui, é maravilhoso. Então eu decidi que eu vou traduzir para vocês vários dos áudios que me ajudaram na época e que eu estou encontrando agora, porque essa é uma área tão importante da nossa vida. Vários de vocês têm filhos e estão precisando de uma ajuda para clarear como se relacionar com eles, e os Abraham são maravilhosos nisso. Então, no áudio de hoje, a convidada subiu ao palco, sentou no hot seat, cumprimentou o Abraham e então começou a falar. Eu tinha muitas perguntas e elas foram abençoadamente respondidas pelas pessoas que perguntaram antes de mim. Mas eu ainda tenho uma pergunta sobre como lidar com os meus filhos, porque eu amo eles, mas às vezes eles me deixam louca. Meu marido diz para eu visualizá-los me ajudando, limpando o quarto deles. O pessoal começou a rir. E o Abraham disse, também em tom de brincadeira: se iludir ajuda. E o pessoal riu mais ainda. E o Abraham: você consegue tirar a atenção do que eles estão fazendo? Em outras palavras, sua felicidade depende do que eles estão fazendo? E a convidada respondeu: não, mas igual outro dia, um vizinho veio se queixar que as minhas crianças tinham andado de bicicleta no pátio de pedra dele. Então tem coisas que eu quero ensinar para as crianças sobre as regras da comunidade em que vivemos. E o Abraham: sim, mas você acha que é possível você se adiantar em apresentar para suas crianças todas as regras que é esperado que elas cumpram no mundo? Ou você prefere que as suas crianças aprendam a confiar no seu próprio sistema de orientação e a desenvolverem boas relações com outras pessoas? Ou seja, você poderia falar para o seu vizinho quando algo assim acontecer: é só falar para elas que elas irão te respeitar, porque uma coisa que eu sei sobre as minhas crianças é que elas irão te ouvir e que, se souberem que você prefere algo, irão fazer o melhor para colaborar com o que você prefere, porque elas se importam e o seu vizinho vai desarmar imediatamente. Ou você poderia dizer: pode deixar que eu vou adicionar essa regra à lista infinita de regras que as pessoas colocam e que as crianças precisam satisfazer para que você possa ser feliz. O pessoal deu risada. E nunca teria como você cumprir essa promessa, mas você pode dizer: você está ensinando os meus filhos como lidar com o mundo, e por você fazer isso eu serei eternamente grata. Só para complementar um pouquinho, gente, Tânia aqui falando, o que eu observo, a minha experiência, é que realmente as crianças que são criadas num ambiente em que elas veem muitos exemplos dos pais se importando com os outros, elas não precisam ter uma lista de regras específicas, né? Não pode pisar em tal lugar, não pode quebrar tal coisa. Elas têm bom senso, elas têm uma noção de respeito aos outros. E se elas vivem com essa noção de respeito aos pais, respeito acho que nem é a melhor palavra, porque respeito é a consequência natural de você ter um bom relacionamento, e não o respeito como muitas vezes as pessoas entendem, que na verdade é medo, né? Então, quando as crianças têm um bom relacionamento com os pais, um relacionamento leve e um ambiente propício a elas se colocarem no lugar dos outros, elas vão estar sempre atentas ao que fazer para não incomodar os outros. Então, realmente, elas não precisam saber de detalhes. E quando elas, em algum momento, fazem algo que incomoda outra pessoa, é pura e simplesmente porque nem passou pela cabeça delas que aquilo poderia ser um problema, poderia incomodar, mas que, sabendo daquilo, elas realmente evitam fazer aquilo, vão se afastar daquilo. Então essa é a minha experiência e bate exatamente com o que o Abraham está dizendo, e pode ser que foi porque justamente eu apliquei os ensinamentos deles a minha vida inteira, né, em relação às crianças. Então, voltando aqui. E a convidada perguntou: e como lidar com as questões de dentro de casa? Porque eu não sou uma pessoa que vive no meio da bagunça e do caos e acha que está tudo ótimo, tudo lindo. Como eu faço para eles arrumarem mais o quarto deles? E o Abraham respondeu: então por que você chama de quarto deles? Por que você não fala meu quarto que eu deixo vocês usarem? O pessoal riu muito.
E a convidada: eu digo coisas como: enquanto você mora na minha casa, você precisa. E o Abraham: minha casa? E onde é a casa deles? Eles moram na sua casa? Isso é algo bem áspero de se dizer. É como dizer: eu te trouxe para esse mundo, mas você não tem lugar aqui ainda. Você não tem o seu lugar, você mora no meu lugar. Então você tem que seguir as minhas regras. Quantos de vocês dizem isso para as crianças de vocês? Enquanto vocês estiverem na minha casa, irão seguir as minhas regras. E as suas crianças estão dizendo: não vejo a hora de ir embora daqui, não vejo a hora de ir embora daqui. Porque inatamente eles sabem que deve haver algum lugar em que eles possam ser livres. A fonte os está chamando constantemente para serem livres. Estamos dando uma exagerada aqui, mas é para você entender. Então, pense nisso um pouquinho. Pense no sentimento de não ter liberdade e aplique a você mesma. E pense em como você se comportaria ou já se comportou quando você não se sente livre. Você não fica determinada a provar que você é livre? Fico. E não acontece o mesmo com eles? Então, quando você diz, essa casa é minha, isso não gera um sentimento de liberdade neles. Mas se você diz, essa é a nossa casa e esse é o seu quarto, e você mantém o seu quarto como você quiser, você consegue perceber que isso acalma a necessidade de liberdade deles? E é nossa promessa para você que se você realmente enxergar isso desse jeito, que você irá começar a ver que ao se sentirem mais livres e conectados, eles vão começar a ser inspirados a fazer coisas que você não os via fazer enquanto eles não sentiam que o lugar é deles. Todo mundo quer se sentir bem, e quando você permite que eles sintam uma combinação de liberdade e de independência, você facilita que eles fiquem conectados com a fonte. Vocês podem pensar que isso significa que estamos encorajando vocês a limparem a bagunça deles, mas não é isso. O que estamos encorajando vocês é encontrarem outras coisas para focarem a atenção enquanto permite que eles vivam o que eles escolheram para viver. Então, só complementando, geralmente quando a gente dá um senso de mais liberdade para as crianças, realmente elas se comportam melhor. Se elas percebem que elas têm escolhas e se elas percebem que aquilo é delas. Eu vejo, inclusive, adolescentes falando que se o pai pega no pé, o padrasto, alguém pega no pé que ela tinha que lavar a louça, que ela tem que colocar o prato na pia em tal e tal lugar, ela vai morrendo de raiva e muitas vezes nem faz e confronta. Mas se a pessoa não pede, se a pessoa respeita que ela tem um senso próprio de organização e ela se sente mais à vontade, ela se organiza para isso. E ela pode não fazer na hora exata que o adulto gostaria, mas que ela faz e que ela sente que se ela tivesse a própria casa dela, ela ia fazer as coisas, ia até cuidar para não sujar tanto e etc. Eu sei que muitas vezes não é o que vocês observam e vocês pensam, imagina, quanta criança, adolescente, adulto jovem, que quando sai de casa, a casa fica uma baderna. Mas isso é equivalente ao quarto deles serem uma baderna. E o que o Abraham está dizendo é que eles precisam viver essa experiência. Deixa eles viverem a situação de ser uma baderna e ver como eles se sentem. E pode ser que você acha que isso é errado, mas eles estão se sentindo muito bem lá dentro. E aí você pode dizer, mas é a minha casa e está me incomodando. E eu vejo a pia suja. E o que o Abraham está dizendo é, escolhe outra coisa para você focar a atenção. Foca a atenção no que está bem, no que vai bem entre vocês, no quanto a relação de vocês é gostosa, em outras coisas que estão bem na casa. E deixa. E vamos ver o que acontece. E pode ser, e geralmente é isso que acontece, que as soluções apareçam. Então, voltando aqui. E o Abraham falou então para a convidada, então se você quiser, nos dê mais alguns exemplos de algumas coisas que acontecem rotineiramente e nós iremos te dizer como lidaríamos com essas coisas. E a convidada falou, bom, eu trabalho de casa, então a nossa sala de estar é uma combinação de sala de estar e escritório. E o Abraham disse, certo, e qual é a sensação que isso traz? Traz um sentimento de que maravilhoso que é podermos viver tanto da nossa vida em casa juntos? Ou traz um sentimento de, as crianças estão sempre interferindo no meu trabalho? Traz a sensação de estar junto, de estar próximo, de não estar perdendo essa fase da vida deles? Ou traz a sensação de ser constantemente interrompido? Não seria legal pensar, nossa, que maravilhoso que é isso de o universo ter me trazido todos esses componentes para que eu possa
trabalhar e estar perto deles ao mesmo tempo e eu estou fazendo um bom trabalho nessa situação. Talvez seja isso, talvez você esteja querendo saber que alguém está aprovando o que você está fazendo. Talvez você gostaria de ouvir um muito bem, parabéns, como nós falamos para as crianças. Talvez você esteja precisando ouvir que está fazendo um bom trabalho. Mas sabe, o seu ser interior está sempre te dizendo: bom trabalho. Mas você precisa estar em um lugar em que você realmente consiga ouvir isso. Quando você diz é uma bagunça, um caos, então você se coloca em uma posição em que não consegue ouvir o seu ser interior dizendo bom trabalho. Quando você está se sentindo crítica com algo que você fez, ou com a situação de casa, com o que resultou de alguma interação de vocês, você não está em uma vibração que te permita ouvir o bom trabalho, mas o bom trabalho está constantemente sendo transmitido para você. As coisas que você faz são incríveis, é um trabalho maravilhoso, tem tanta coisa que você está conseguindo fazer e está fazendo muito mais do que se trabalhasse fora de casa. Mas o que está difícil é que você ainda está tentando usar os critérios de alguma outra pessoa para determinar quão bem-sucedida você é. Mas você precisa soltar o critério de qualquer outra pessoa e deixar que o fator alegria seja a única coisa que importa. Tem tantos aspectos positivos no que você está vivendo. Se nós fôssemos físicos como vocês e estivéssemos no seu lugar, nós faríamos listas e mais listas de aspectos positivos. E isso seria o suficiente para limpar a sua vibração e trazer para você todas as coisas que você está buscando. Nós queremos que você não se importe nem um pouco com o que nós ou qualquer outra pessoa pensa de você. Porque se você tenta agradar aos outros, mesmo alguém tão encantadoramente morto feito os Abraham, o povo morreu de rir, deram uma gargalhada muito gostosa. Você vai estar tentando se guiar por coisas que não te ajudam, ao invés de se guiar pelo que você está sentindo. E nada é mais importante do que você sinta a alegria. Então, gente, só para complementar um pouquinho, quando a gente tenta fazer essas coisas que o Abraham está sugerindo, já estou imaginando alguns de vocês tentando focar a atenção em outra coisa, mas com o objetivo de conseguir o resultado desejado, ou seja, da casa ficar mais arrumada, do quarto deles ficarem arrumados. Não é isso. A ideia é realmente respeitar que as crianças são livres e que elas precisam viver a experiência de vida delas. Elas não podem ficar esperando algum dia ter liberdade. E dentro do possível, para todo mundo viver feliz, junto, em harmonia, é importante você transmitir que você respeita essa liberdade. E para isso você precisa respeitar verdadeiramente. Você precisa realmente entender que elas precisam viver isso. E aí sim vocês podem conversar juntos de um jeito que a criança pode te ouvir. Do tipo, tá, eu entendo, você não se importa com a bagunça. Vamos combinar então que você faz a bagunça no seu quarto, mas vamos pelo menos aqui na cozinha tentar deixar arrumadinho. Já fica muito mais fácil da criança ouvir algo desse tipo. Então, o principal que o Abraham está dizendo é que se a gente foca mais a nossa atenção na nossa alegria, ou seja, você prestar atenção se você está de bom humor, as coisas já se resolvem naturalmente, porque você de bom humor tem acesso a ideias melhores de como conversar com as crianças, de como lidar com a situação, de como abordá-las de um jeito que elas possam te ouvir. E você vai ter uma tendência maior a respeitar as necessidades delas também. Então, por isso que o Abraham termina dizendo: e nada é mais importante do que você sinta mais alegria.